Olá galera, tudo bem? Aqui é Gustavo Deboni, eu sou instrutor do ACLS e eu vou falar para vocês hoje sobre as causas reversíveis de uma PCR. Então esse é um assunto que habitualmente ele cria confusão nos alunos durante o curso do ACLS. O algoritmo, quando a gente tem ritmos chocáveis, ele fica muito bem compreendido, com a necessidade de desfibrilação seguido do uso de algumas drogas, lidocaína e amiodarona. Mas depois, quando esse paciente ele volta a ter um ritmo não chocável, os alunos eles acabam fazendo a adrenalina de 3 a 5 minutos, como preconiza o fluxograma, mas esquecem de reverter a PCR com as causas reversíveis. E aí entra um conceito que a gente precisa entender, que são dos Hs e dos Ts. Essas causas reversíveis, quando bem tratadas, de acordo com o caso clínico em questão, elas auxiliam muito o retorno à circulação espontânea. Por quê? Porque eu tiro a causa que gerou o problema da PCR. E só assim o paciente tem o retorno à circulação espontânea. Mas eu preciso manter a RCP de alta qualidade, seguido do uso de epinefrina. Para entender quais são os Hs e os Ts, a gente tem um macetezinho para que vocês nunca mais esqueçam. Então assim fica mais fácil da gente lembrar. São sempre 5 Hs e 5 Ts. Embora exista muita discussão disso na literatura, a última diretriz de 2020 reforçou a ideia de termos 5 Hs e 5 Ts. Vamos lá, vamos aprender como é que a gente faz isso daí então. Então, primeiro os Hs. 2 dos Hs respondem por 50% dos casos. Metade dos casos são motivados por hipovolemia e por hipóxia. E isso é o que a gente vê na prática. O mais comum de acontecer. Quando a gente presencia o atendimento a uma PCR, vocês vão ver que alguém vai lá e pega um acesso venoso rapidamente, coloca um soro no paciente, ideia da hipovolemia, e a gente também vai e pega algum material para ventilar esse paciente, um dispositivo bolsa-válvula máscara, como hoje é preconizado, ou até mesmo um tubo orotraqueal ou dispositivos extraglóticos, garantindo uma ventilação desse paciente. Nessas situações, a gente está tratando a hipóxia. Então, hipóxia e hipovolemia respondem as duas juntas por 50% dos casos de PCR. São muito significativas, a gente não pode esquecer jamais. Depois disso, vem um H que no Brasil a gente vê muito pouco, que é o da hipotermia. A gente não tem um clima tão frio, isso está restrito a locais onde eu possa ter o paciente submerso em água gelada, é comum, então não é uma realidade nacional, mas é uma causa de PCR. E depois, como os outros 2 Hs que sobraram, a gente tem os distúrbios hidro-H eletrolíticos. Nesses, a gente tem a acidose, o H+, o excesso de ácido motivado por inúmeras patologias, como choque de diferentes naturezas, por exemplo, e os distúrbios do potássio. Tanto a hipercalemia, quando o potássio habitualmente é maior do que 7,5, 8, quanto a hipocalemia, quando esse potássio é menor do que 2,5, 2. São causas de parada, sim. Então a gente muitas vezes tem que tratar. O que vai diferenciar? O caso clínico em questão. É importante que a gente tenha isso em mente. A gente vai estar sempre tratando de acordo com a clínica do paciente. Relembrando os 5 Hs, hipovolemia e hipóxia, os mais comuns, 50% de todos os casos de PCR, hipotermia menos comum, e 2 relacionados a distúrbios hidroeletrolíticos, acidose e os distúrbios do potássio, tanto a hiper quanto a hipocalemia. Pronto, vimos os Hs. Agora a gente vai para os Ts. Em relação aos Ts, também existem algumas regrinhas para a gente não esquecer jamais. Primeiro dos Ts, toxinas. Por quê? Porque qualquer droga pode causar realmente PCR. E qual é o tratamento relacionado às toxinas? Antídoto. Algumas drogas têm antídotos específicos. Os algoritmos da American Heart, eles preconizam muito o uso da naloxone relacionado à questão dos opioides. Por quê? Porque nos Estados Unidos a epidemia de uso de opioides ela é muito frequente entre os jovens americanos pelo uso, pela presença de opioides sintéticos de ampla distribuição e também do uso de heroína, que é um opioide ilícito. Né? Então é importante a gente ter isso em mente. Os algoritmos eles são americanos, a gente está trazendo para a realidade nacional. No Brasil, a questão dos opioides ela tem uma relação muito grande com pacientes oncológicos, habitualmente, que estão usando bomba de morfina ou morfina via oral em casa e que poderiam levar a intoxicações. Depois, a gente tem 2 Ts que são cardíacos.
Então, um deles é o tamponamento cardíaco, o acúmulo de líquido em volta ao coração, dentro do saco pericárdico. Isso é comum em algumas colagenoses, em algumas sessões onde eu tenho uma ruptura, por exemplo, de uma coronária, enfim. Eu tenho alterações que são possíveis de a gente ter tamponamento cardíaco. O tratamento seria a pericardiocentese. Nisso, o ultrassom ajuda muito essa identificação e é uma ferramenta útil em mãos experientes. E o outro T tem relação com a trombose coronariana. Esse, a principal causa dentro dos T's, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, a gente vai ter trombose da coronária e o tratamento é o mais rápido possível a gente passar por um processo de desobstrução, tanto mecânico, que é o preferível na hemodinâmica, quanto químico, que aí é o uso do trombolítico. E depois a gente tem os dois pulmonares, as duas causas de T pulmonares, que estão relacionadas também à PCR, que são o pneumotórax, é a tensão no tórax, por isso o T, e o tromboembolismo pulmonar, o TEP. Então essas duas situações, elas podem realmente induzir a PCR. Então relembrando os 5 T's, toxinas, os dois cardíacos, trombose coronária e tamponamento cardíaco, e os dois pulmonares, que são a tensão no tórax, no caso o pneumotórax, e o TEP. Beleza, galera? Espero que assim vocês tenham aprendido os macetes para a gente não esquecer jamais dessas 10 patologias que estão relacionadas às causas reversíveis. Porque quando a gente tiver esse paciente num ritmo não chocável, vai ser importante que você correlacione essas 10 entidades com o caso clínico em questão.